Pronto. Então, boa noite. Obrigado por estarem participando aqui de mais um evento do Programa de Pós-Graduação em Design da FAUSP. Essa noite a gente vai receber aqui a design editora Tereza Bedinarti, com um tema como um clube de leitura virtual ajudou a formar uma comunidade. Lembro aos participantes que outros eventos, como palestras do Programa de Pós-Graduação em Design da FAU, estão disponíveis já para assistir no canal do YouTube da FAUSP. Nós teremos cerca de 30, 40 minutos de palestra da Tereza, e após isso, então, nós abriremos para perguntas. Porém, durante a palestra da Tereza, quem quiser pode fazer perguntas por escrito no chat, que a gente vai anotar essas perguntas e elas serão priorizadas no início dessa parte, da segunda parte do debate. Se ocorrer perguntas adicionais, depois das perguntas que foram colocadas no chat, poderão ser feitas através da manifestação de levantar a mãozinha, que é um dos recursos aqui do Google Meet. Ok? Então, eu vou apresentar aqui rapidamente a nossa palestrante. Ela vai falar sobre o Clube do Livro do Design, que é um projeto idealizado durante o ano de 2020, com o propósito de criar um ambiente de troca de referências e diálogo por meio de leitura de livros sobre design gráfico e áreas relacionadas. A Tereza Bedinarti é design editora, que em 2014 criou seu próprio estúdio, que desde então tem trabalhado para clientes de porte como Nubank, Globo, Sesc São Paulo, Ambev, Instituto Moreira Salles, Type Together, Companhia das Letras, entre outros. Seu trabalho já foi reconhecido e premiado pela ADG Brasil, Associação Brasileira de Design Gráfico, Museu da Casa Brasileira, Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, o Prêmio Jabuti, Prêmio de Música Brasileira e Prêmio de Design da América Latina, entre outros, assim como ela também já foi júri de vários certames da área do design. Em 2020, ela então fundou o Clube do Livro do Design, que é um clube do livro virtual transformado em editora dedicada a expandir a oferta de escritos de design disponível em português. Tereza, obrigado por aceitar o nosso convite aqui e partilhar a sua experiência com o nosso programa de pós-graduação. Obrigado. Tereza, a palavra é sua. Obrigada, professor Marcos, pela apresentação e Rafael pelo convite e todos os presentes aqui na nossa sala virtual. Eu vou compartilhar minha tela. Você só me avisa. Vocês me avisam se está aparecendo. Tá, maravilha. Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre a experiência do Clube do Livro, ainda como clube de leitura, né? Acho que eu vou falar também um pouco sobre algum preâmbulo dessa experiência, né? Na verdade, o que me motivou também a fazer isso no meio da pandemia, eu acho que, na verdade, já tem um histórico de algumas inquietações, talvez, que já me acompanham já faz algum tempo, né? E teve uma vez que eu fui provocada por um outro professor, o Frederico Duarte, que é professor da Universidade de Lisboa, também para uma fala, que ele me provocou para pensar uma fala pensando nesses 4 eixos, né? Assim, como seria essa minha prática definida por essas 4 palavras, né? Claro que foi depois já da experiência do clube e principalmente depois da experiência do clube como editora, né? Então, obviamente, né, como designer, né, que eu acho que é o início dessa... Na verdade, o início talvez seja leitora, mas também designer. E atualmente eu tenho me dedicado muito mais também, né, tenho compartilhado essa prática como designer e como a leitora, que também faz os livros, dentro da editora. E outro aspecto também que talvez tenha sido um pouco ignorado no começo dessa empreitada, mas que, na verdade, ele é muito importante, é a questão da distribuição, né? Então, hoje, eu definiria minha prática mais ou menos, né, assim, dentro desse quadrilátero, né, dentro dessas 4 palavras e essa interconexão entre esses eixos todos, né? Então, para mim, não faz sentido pensar a edição se eu não pensar como esse livro vai ser distribuído ou como que a gente vai... Como, dentro das nossas possibilidades, obviamente,
esse objeto é capaz de circular e também a minha prática como designer e leitora acaba também influenciando talvez algumas escolhas editoriais que eu acabo tendo dentro desse novo arranjo, né, em que eu me encontro agora. Só também dando um breve histórico, né? Na verdade, antes de ter feito a graduação em design, eu sou formada em desenho industrial, programação visual na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas antes de ter feito a graduação em design, eu fiz jornalismo também. Na verdade, eu acabei não me formando no jornalismo, porque eu acabei me envolvendo com o N-Design, a organização do Encontro Nacional dos Estudantes de Design, que aconteceu em Santa Maria na época quando eu era estudante. E foi esse o momento em que eu acabei também despertando um pouco para a leitura dos livros, e que eu vou comentar mais a respeito ao longo dessa fala. Também eu tive uma experiência dentro da Editora Abril, logo quando eu vim para São Paulo, então trabalhei com revista, dentro de uma redação. Depois de ter trabalhado na Abril, eu trabalhei também no estúdio do designer Kiko Farcas, que foi a minha primeira experiência editorial, com capa de livros e outros projetos também de identidade visual para o setor cultural, principalmente, que é a atuação do Kiko. E depois eu trabalhei também na COSAC Naif durante 2 anos, antes de abrir seguir a minha trajetória no meu próprio estúdio, que já faz 10 anos. Então, pensar o livro... E, na verdade, o meu interesse também em entrar na COSAC Naif, na época, era também entender como os livros de design eram feitos. Para mim, isso também fazia parte da descoberta, né, da experiência de trabalhar dentro da COSAC, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que os livros acabaram informando muito a minha prática, né? E, na verdade, eu me encantei pelo design através dos livros, né? Porque na época da organização do N-Design, eu era responsável pela programação do evento. E aí a escolha dos palestrantes, das pessoas que dariam oficina no evento, e a gente tinha uma grande expectativa de como trabalhar o tema do N-Design na época e tal. E naquele momento eu estava no meu 3º semestre da graduação, e eu pensei, bom, então eu vou tornar o design um tema de reportagem, praticamente, né? Como eu já vinha do histórico do jornalismo, para mim era como iniciar uma reportagem. E eu comecei a ler tudo que aparecia na minha frente sobre design, assim. E algumas coisas me deixaram um pouco intrigadas, outras, enfim, também com aquele misto de curiosidade, também de entender sobre o que essas pessoas pensavam, e principalmente, assim, eu tive contato com autores. Naquele momento ainda a gente tinha sido recém-lançado, por exemplo, o livro da Ana Luísa Escorel. Eu lembro de ter lido vários outros livros, né, de autores brasileiros que também eram praticantes, então isso também me fascinou bastante, assim, me mostrou que talvez pudesse ser possível conciliar uma prática profissional junto com escrita, sei lá. Eu acho que eu tinha um pouco essa ideia, assim, de que isso era possível, né? Mas uma coisa já naquele momento também sempre me chamava atenção, né? O quanto a bibliografia de design ela é muito restrita, né? Em termos de não só de acesso, né? O valor dos livros ou o acesso aos livros, né? De em que lugares você vai encontrar esses livros, né? Não era em toda a livraria. A seção de arte e design é muito restrita em algumas livrarias, mesmo nas livrarias muito, sei lá, que são muito legais, talvez em alguma capital e tal. Então, imagina morando no interior do Rio Grande do Sul. Mas ali até a gente tinha na biblioteca, tinha algum acesso a alguma bibliografia, mas também muito em espanhol, xerox, em inglês, em outros idiomas, e comecei a perceber também isso, né, de como essa bibliografia ela é escassa em português. Então essa primeira dor já começa desde a graduação. E eu gosto de dizer que os livros eles informam a minha prática, assim. Né, muita gente me pergunta, né, em palestra ou em oportunidade de aula, ou manda um e-mail, enfim, né, da onde vem essa, sei lá, a minha criatividade, né, da onde vem
da onde vem essas referências e tal, e eu gosto de dizer que, na verdade, assim, eu associo tudo isso aos livros, né, e não só aos livros de design, obviamente, mas eu sou uma leitora ávida, enfim, tenho, né, gosto de colecionar também, tenho feito algum esforço de colecionar outros livros que me são caros, então eu entendo esse valor nos livros, assim, eu sempre gosto de recorrer aos livros em qualquer um desses desafios, mesmo, né, nos desafios formais, assim, na verdade não separo essas coisas, mas enfim. E eu acho que os livros também me ajudam a organizar a minha raiva, e eu falo isso porque eu acho que também em momentos de indignação, momentos, né, em que eu preciso organizar o pensamento, né, a leitura e também mesmo o exercício da escrita também ajuda a organizar um pouco esses pensamentos, né? Então eu também gosto de falar que os livros me ajudam porque nos livros eu encontro outros aliados, né? Então pessoas que já pensaram ou já tiveram aqueles mesmos dilemas ou olharam aquele problema ou aquela questão sobre alguma ótica específica que eu ainda não estou conseguindo ver de algum outro ponto de vista. Então, eu realmente entendo que os livros são esses aliados, né? E que me ajudam a organizar esse turbilhão de pensamentos e tudo. Aí eu vou pular um pouco para já tentando tangibilizar para a experiência do clube, também falando um pouco, né, de onde surgiu, assim. Bom, então, né, todo mundo lembra o que aconteceu em março de 2020, né? A gente entrou no confinamento sem saber muito o que ia acontecer. E naquela época, né, no meu estúdio, eu estava com 2 assistentes que não eram de São Paulo, moravam aqui, né? Mas uma, inclusive, era de Recife, a outra pessoa era do Rio de Janeiro. E aí, naquele momento de grande imprevisibilidade, assim, do que vai acontecer, né? Eu estava com, sei lá, vários projetos, um projeto de exposição, outros projetos de livros e tal, e tudo aquilo pausou, né? E aí, em algum momento, dentro, né, da organização do meu estúdio, falando com a pessoa que me ajuda nas finanças do estúdio, né, de entender como que a gente ia atravessar aquele momento, em algum momento, né, acho que era meio na consultoria dela que ela dava para vários outros estúdios de design, ela, enfim, repetiu esse mesmo mantra para todo mundo, né, de que as coisas vão mudar, a gente não, né, aquele papo pandemia normal, assim, né? De que vai ter um novo normal e que a gente vai ter que se adaptar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, em algum momento, rolou uma provocação que me deixou, enfim, com raiva, né? Assim, eu fiquei um pouco indignada, assim, com a provocação que ela me fez, que era uma coisa do tipo, tudo que tu conhece tá por um triz ou vai acabar. Então, a questão do físico, né? A questão do livro mesmo, né? Claro que depois de um tempo, até tem dados, né, que reforçam essa estatística de que houve um incremento, né, na venda de livros no Brasil, enfim, que houve um aquecimento do mercado editorial a partir de algum momento da pandemia. Claro que depois isso também vem com outras variáveis, porque, na verdade, a matéria-prima aumentou o valor e, na verdade, você não consegue fazer você não consegue contrabalancear isso no valor do livro hoje, né? Então, em comparação a alguns anos atrás, o livro está mais barato, mas a percepção é diferente. Mas, enfim, isso é um grande parênteses. Mas aquela coisa do tipo, tudo vai mudar. Então, tudo que tu conhece dentro da tua prática está se alterando, né? E, na verdade, eu acho que algumas coisas realmente se alteraram. A maneira como a gente trabalha, né? Desde o remoto, que pode ter trazido trouxe, né, de fato, várias vantagens, mas também eu acho que tem outras questões que a gente também tem avaliado aqui. Podemos até abrir depois o debate de entender como isso se modificou, né? Mas ela falou alguma coisa do tipo assim, olha, talvez tu tenha que aprender novas habilidades, né, e tudo mais. Ela falou exatamente isso, aprender uma nova habilidade. E para mim foi meio um choque, assim, porque... né, já fazia quase 15 anos que eu trabalhava só no mercado editorial, só fazendo, enfim, impresso. Toda uma vida dedicada a isso, toda uma rede de contatos, todo um léxico construído em cima disso, e alguém me dizer que agora, tipo, sei lá, virou tudo aplicativo, né?
E tudo bem, acho que depois eu até acabei entendendo um pouco como isso, na minha prática, se refletiria de uma outra forma, mas aquilo foi um grande choque. E, ao mesmo tempo, eu também percebi muita gente, assim, tentando ter um controle da narrativa do que seria esse novo normal. Então, vamos aprender a fazer motion. Então, vários cursos de motion, vários cursos de marketing digital, vários cursos, né, que hoje em dia, inclusive, é uma grande febre, né, de lançamentos de curso de marketing digital ou coisa do tipo para ter o engajamento, porque, né, a grande vitrine das pessoas acabou sendo a rede social, né? E, enfim, a gente também pode problematizar por que é só uma rede social, né? Porque aí também tem outras questões. E aí, para mim, naquele momento eu também estava dando aula, eu estava dando aula num curso, em um semestre na Miami Ed School. E aí, naquele impacto de dar aula no digital, né, de migrar para o digital, para mim foi um grande choque, assim. Na verdade, eu fiquei totalmente drenada a ponto de ter decidido que eu nunca mais daria aula, porque para mim era muito angustiante aquela coisa da câmera, ninguém ligando a câmera e tipo falando e preenchendo aquele espaço vazio e tudo mais, enfim. Vocês que também dão aula devem ter sofrido bastante com essa nova realidade. Mas, em algum momento, para mim, assim, o que me deu vontade dessas mudanças todas era meio assim, cara, eu acho que eu só queria reunir um grupo, sei lá, de 30 pessoas no máximo, essa era a minha ideia, e a gente ler alguns livros e, sei lá, debater e fazer um grupo de apoio, sei lá, alguma coisa. Então, assim surgiu um pouco a ideia do clube. Era assim, porque também tinha isso, e na verdade é uma coisa que eu também faço até hoje, assim, eu gosto muito de compartilhar o que eu tô lendo, porque eu também gosto de ver o que as outras pessoas estão lendo, né? Então, eu comecei a fazer isso também durante a pandemia, eu já fazia antes, né? Então, na pandemia eu comecei né, só tava eu na minha casa com a biblioteca ali, enfim, minha casa é super pequena, então eu tava tipo assim, vou reler alguns livros aqui e tudo mais. E também para entender em que momento a gente vai estar, né? Sei lá, estudar um pouco. Acho que me deu essa vontade de estudar. Então, eu comecei a perceber, à medida em que eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais, de que existia um interesse, sabe? As pessoas vinham, pediam dicas ou comentavam a respeito de um outro livro. Eu aprendi muito sobre outros livros com as outras pessoas que também comentavam nas redes sociais naquelas primeiras semanas de isolamento e tudo mais. Até o momento em que a Elaine Ramos, lá da UBU, eles tinham acabado de traduzir o Políticas do Design, que inclusive o Ruben Pater teve no Brasil, né? Tinha estado no Brasil alguns meses antes e a gente acabou se conhecendo e tudo mais. E ela me pediu para fazer uma resenha, já que não ia ter lançamento físico, né, do livro. Então, imagina o desafio de lançar um livro durante a pandemia, como divulgar esse livro, né? E aí ela me pediu para fazer uma resenha gravada, né? E hoje em dia, todo mundo tiraria talvez de letra, talvez fazer um vídeo gravado, né, sobre o livro e tal. Mas eu lembro que eu fiquei o dia inteiro gravando, né? Sei lá, não tinha prática, né, em gravar e tudo. E fiquei o dia inteiro gravando para, né, construindo meio um roteiro, né, e tal. E isso também me ajudou a pensar assim, seria legal, né, agora que esse livro foi traduzido, e esse livro, quando eu li, eu acabei, enfim, já tinha lido ele em inglês e tinha me impactado muito. Eu acho que, na verdade, para mim, esse livro me impactou porque era um livro meio de fundamentos do design, era um livro meio básico, assim, era um livro que eu gostaria de ter lido no meu primeiro ano na graduação, né, e aí só, sei lá, 15 anos depois eu encontro um livro assim, né. E aí eu também, né, quando eu descobri esse livro também era aquela dor, né, do tipo, ele não tá traduzido, ele não é disponível, né, em todas as livrarias e tal. Então, para mim foi uma alegria muito grande quando esse livro foi traduzido de fato, né? E aí eu fiz o vídeo, mandei para Elaine, enfim, eles divulgaram lá nas redes da UBU, e eu senti, né, acho que assim, nesse mesmo intervalo temporal, assim, que eu pensei, em que eu compartilhava os livros e que ao mesmo tempo eu também fiz esse vídeo sobre políticas, me veio essa ideia. Então, quem sabe a gente faz um clube do livro.
né? E vamos abrir as inscrições, vamos fazer uma coisa meio aberta, mas na verdade eu estava esperando que ia ser, sei lá, os meus ex-alunos, sei lá, pessoal que já me conhecia e tudo mais. E aí eu queria também falar uma coisa sobre meio como eu tinha pensado a fórmula disso, assim, porque né, foi meio durante uma semana em que eu meio pensei assim, tá, como vai funcionar, né? Porque, assim, também é importante lembrar que naquele momento não existia toda essa, né, que a gente já conhece, como usa Meets, como as pessoas entram, né? Mesmo o professor Braga agora já deu as regras do jogo, né? De como funciona uma aula. Não tinha muito, a gente não tinha esse letramento, né? E aí eu, né, fiquei meio quebrando a cabeça, eu e uma outra amiga minha, que ela era produtora de eventos, e ela também organizava alguns eventos na escola onde eu trabalhava, que era na EBAC, né? E ela era a pessoa da produção desses eventos, então eu pedi a ajuda dela para tá, vamos pensar então, as pessoas entrariam na sala, elas se inscreveriam como funcionaria assim para a gente também não ter um trabalho manual tão grande, né, e tudo mais. E aí a gente meio definiu mais ou menos umas diretrizes assim de como que a gente ia fazer esse clube de leitura funcionar, né? Então, a primeira coisa é que para mim era importante que ele fosse sustentável, porque no caso da Bruna, né, é o trabalho dela fazer isso. Então, eu gostaria de remunerá-la de alguma forma. Então, esse, para mim, já era um ponto de partida, assim, que não ia ser... Eu não teria como fazer isso 100% de graça, até porque a plataforma também era paga. Tinha o meu próprio custo de eu preparar tudo isso. Eu estava mais ou menos, né, imaginando uma cobertura, né, mínima, assim. Mas lembrando que eu esperava 30 pessoas, tá? E aí, mas ao mesmo tempo eu também queria que fosse acessível. Então, em termos de custo, né? Eu falei, tem que custar o mesmo que uma assinatura do Netflix na época, né? Não sei como é que tá agora. Eu também gostaria que tivesse um alcance nacional. Eu tava muito na expectativa de ter pessoas de outros lugares, de ter pessoas de outros estágios da carreira, outras regiões possíveis. Então, eu acho que eu também tinha. E eu acho que essa expectativa ela também vem muito da minha experiência no movimento estudantil, de eu também ter tido esse conhecimento de pessoas de outros estados na época. Assim, eu conheço pessoas, né, na época da minha graduação que eu, enfim, até hoje tenho relação e são de outros estados. E aí, eu também queria oferecer de alguma forma algum tipo de bolsa de estudo para algumas pessoas. Sei lá, num grupo de 30, eu estava imaginando, sei lá, 2 ou 3 bolsas de estudo em que eu daria não só o acesso ao clube, né, às discussões, obviamente, mas aos livros também, porque a gente também estava pensando muito, né, qual seria essa bibliografia. Então, lembrando, eu pensei um pouco essa jornada, vamos pensar assim, sei lá, como funcionaria isso dentro de um tempo assim de 7 dias, assim, foi meio em uma semana. Também nessa uma semana eu, sei lá, liguei para 2 ou 3 amigos para saber se essa ideia não era muito louca, se eu não estava enlouquecendo, se fazia sentido, se elas teriam vontade de participar dessas conversas e tal. E eu tive uma luz verde, então também acabei tendo esse incentivo. E aí a gente lançou o Clube do Livro, assim, pedi para a Maria Júlia, que trabalhava lá comigo, lá no estúdio, faz uma ilustração só. Na época eu pensei em uma ilustração, sei lá, que fosse querida, assim, que a gente tivesse uma certa, sei lá, uma ligação emocional, uma coisa que fosse um ambiente que as pessoas se sentissem seguras, porque eu também entendia que naquele momento as pessoas estavam muito também machucadas, né? A gente estava muito sem saber muito o que ia acontecer, então tinha uma questão de saúde mental, eu acho, enfim, já aparecendo, né? E aí, ok, lançamos essa página, era uma página só, era uma subpágina dentro do meu site, então eu, sei lá, eu só customizei essa página e coloquei e fiz de um jeito que as pessoas não perguntassem tanto para mim e tivessem todas as informações no site, assim, porque eu também, ao mesmo tempo, tinha que fazer as outras coisas da minha vida, né? E aí, esse foi a primeira grande surpresa, porque, como eu falei, eu estava imaginando 30, 40 pessoas, talvez, e vieram 300.
E isso mudou muito a escala da coisa, de como isso ia funcionar, e a partir disso também vieram outras demandas, né? E isso foi meio chocante, assim, de tem muita gente, como a gente vai fazer para acomodar? Então, na época, a gente nem sabia que dava para acomodar tanta gente numa mesma sala, e eu lembro que eu me desdobrei, assim, não, a gente divide em 2 grupos, então 2 vezes na semana a gente tinha essa roda de conversa, né? Eu vou falar agora só um pouco sobre a escolha dos livros, né? Porque muita gente me pergunta, mas qual foi o critério da escolha dos livros, né? E, na verdade, o critério foi... Eu criei, na verdade, 2 grupos. Era essa oferta inicial, assim, eram 2 grupos. E eu vou explicar por que eram 2 grupos também. O primeiro era só livros em português e que não estivessem esgotados. Para mim, era muito importante que os livros estivessem... que eles pudessem ser comprados, né, que não fosse coisa só em sebo ou coisa do tipo. Obviamente, a gente colocou políticas do design. Depois eu escolhi alguns outros livros que eu sabia, né, que estavam acessíveis, né? Então, teve um livro que eu escolhi porque eu também queria discutir a tipografia dentro de um aspecto... dentro de uma literatura leiga. Então, assim, como a gente fala de tipografia para um grande público, eu queria meio debater isso com os designers. Então, esse meu tipo, a função desse livro era essa. O Teoria do Design Gráfico, na verdade, são vários ensaios, então, para mim, também era uma coisa fácil, né? E estava disponível no site da UBU também. O Pensamento sobre Design do Paul Rand. Muita gente me pergunta, né, de por quê, porque eu nem gosto muito desse livro, mas eu queria discutir esse livro, porque eu acho que é um livro que enfim, é impresso até hoje, né, publicado até hoje, enfim, é esse cânone, né, é um livro em que o Paul Rand escreveu quando ele tinha 25 anos, e eu acho que ele, na verdade, fala sobre questões que, na nossa paisagem, a gente também tem que modular muito, né, e que eu queria um pouco falar sobre isso. Depois eu escolhi que é um livro muito caro para mim, é um livro que eu queria que as pessoas lessem, que é A Dádiva, do Lewis Hyde, que não é um livro de design, mas eu acho que ele fala muito sobre a questão da mercadoria e a arte, né? Então, a relação entre arte e mercadoria, e, na verdade, como, né, a circulação desses bens simbólicos são diferentes, né? Então, da gente também discutir um pouco isso. E a forma do livro, também porque eu queria... Enfim, é um livro que eu gosto muito, também uso muito no estúdio, e eu queria também que, enfim, que a gente discutisse isso dentro da perspectiva, enfim, do próprio livro e tudo mais. Depois eu fiz um outro grupo, que era um grupo misto de livros em português e livros em inglês. Porque eu queria muito que as pessoas lessem o Learning by Heart, né, o Aprender de Coração, da Corita, porque foi um livro que, para mim, pessoalmente, ele é muito especial, tão especial que ele foi traduzido agora. É um dos motivos pelo clube existir, e eu queria que mais pessoas conhecessem a figura da Corita. Eu acho que naquele momento a gente estava precisando um pouco desse olhar mais generoso, né, para a própria criação. Eu também teve esse episódio, né, que é bem marcante também no clube. Eu, enfim, convidei o Gustavo Piqueira para a gente debater o livro dele, né, O Morte aos Papagaios, que é um livro que ele nem gosta muito, enfim, que foi até uma coisa super engraçada, que ele, né, teve que responder meio por esse livro, que, né, enfim, já faz tanto tempo. Mas para mim era até uma coisa importante, porque esse livro, na minha graduação, era um livro que, naquele momento, em 2006, assim, era, sei lá, para mim era um designer brasileiro que escreveu sobre design, então, sei lá, e era um livro que ainda estava em circulação, então, naquela mesma época, até saiu o livro do Wollner, mas, enfim, o livro do Wollner já não é mais publicado e tudo mais. Então, a gente acabou lendo esse livro do Gustavo Piqueira. Teve o Detalhe da Tipografia também, que eu acho que é um livro, enfim, que eu acho que tem uma questão de minúcia e de ofício tipográfico, que também eu acho que era importante debater.
Também lemos Bruno Munari, e teve o Studio Culture, que era um livro de entrevistas sobre estúdios, e que na época parte desse livro estava disponibilizado em PDF. Então, para mim, era muito bom que as pessoas poderiam baixar esse PDF e ler tranquilamente. Todos esses livros aqui, nas versões em inglês, era possível também encontrar a versão digital. Então, isso também foi uma coisa que balizou a escolha dos títulos. Isso agora eu estou só mostrando os outros livros, porque o clube ele durou 1 ano, então o primeiro semestre a gente leu naqueles 2 grupos, e no segundo semestre, que foi no primeiro semestre de 2021, no caso, a gente continuou com o clube de leitura, onde a gente leu esse misto de vários, né? A gente leu esses outros livros aqui, então alguns livros em inglês e outros livros em português. A gente leu esse livro do Aloysio Magalhães, que foi publicado pela Bazar do Tempo. A gente leu o John Berger, que não tinha até sido traduzido novamente e relançado pela Fósforo, mas tinha em circulação e tudo mais. E outros livros de design, teve esse também do Gerald Unger, o Enquanto Você Lê e tudo mais. Depois a gente pode também. Aí eu queria só também falar um pouco sobre abordar, assim, a amostragem, né, das pessoas que fizeram parte, né? Então, esses 300 participantes, de onde eles eram. Claro que boa parte deles estavam concentrados no Sudeste, então essas são todas as cidades, né, das pessoas que participaram do clube. Da região sul também. É engraçado porque não tinha ninguém de Santa Maria, da minha cidade, mas enfim, abafa. Aí no Centro-Oeste, né, do Nordeste, e também tinham pessoas fora do Brasil que, enfim, no fuso horário confuso, mas também participavam, né? Então, as discussões eram todas... Então, assim, como funcionava, né? Então, cada livro era lido durante um mês. Então, esse é o livro do mês de junho, sei lá, Políticas do Design. Na segunda quinzena... se concentrava na segunda quinzena. Então, era... sei lá, na terça-feira, na terceira terça-feira do mês, eu apresentava uma aula tentando elencar todos os tópicos do livro. Então eu fazia, e na verdade eu fazia muita questão de enfatizar que era uma visão pessoal, né, do livro, enfim, uma interpretação pessoal, não é um tag escrito em pedra, tentando conectar com outras questões e como isso me atravessava e tudo mais. E na outra semana a gente abria a câmera para todo mundo participar, e aí as pessoas levantavam a mão e, enfim, todo mundo fazia o seu depoimento a partir da leitura e falava sobre as suas impressões. Aqui já é um exemplo disso. Então esse foi o momento em que a gente leu o Aprender de Coração, da Corita, e aí foi muito engraçado, porque todo mundo acabou colocando um fundo de tela em homenagem a ela, e foi de uma forma super espontânea. E é isso, a gente ficava, sei lá, 2h30 debatendo. Enfim, naquele momento da pandemia, as pessoas tinham muita paciência para ficar engajadas online durante tanto tempo. Isso também eu acho que é importante a gente contextualizar. E aí eu acho que também um grande esforço, né, a partir do momento em que a gente viu que tinha, né, um grande número de participantes, o que isso também representou em termos de receita, né, em arrecadação, né, das inscrições das pessoas. Então a gente conseguiu abrir mais vagas de bolsa. Então isso foi muito legal, que a gente conseguiu incluir mais pessoas, né, como eu falo, nesse bonde. E eu acho que de todas as discussões, para mim, o que mais ficou assim era como existia uma vontade das pessoas em trazer as discussões daqueles livros, que a gente sabe que eles, enfim, o contexto onde eles foram escritos, por quem eles foram escritos, né? Então, claro que é mais eurocêntrico, enfim, acaba sendo mais branco, mais masculino, enfim, até porque o critério da seleção não foi, não pôde ser de outra forma, porque os livros mais difundidos ainda são esses livros, né? Mas eu acho que, para mim, o que marcou muito dessa experiência foi como as pessoas estavam dispostas a exercitar e a trazer, né, e debater os temas disso, e tentar contextualizar e diferenciar a nossa paisagem da paisagem do que estava escrito, né, nos livros. Então, isso foi uma coisa bem interessante. E um outro ponto também que eu queria reforçar é que eu não acredito em... Para mim, é muito importante pensar uma economia. E uma economia significa
pessoas remuneradas e um ecossistema girando, né, que se financia. Eu sou uma pessoa que presta muito atenção na materialidade das coisas, enfim, as realidades materiais para mim são muito importantes. E aí uma das coisas que eu achei que era importante, né, fomentar a partir do momento em que a gente também tinha o maior número de pessoas e tudo mais. Então, como que a gente poderia fomentar outras pessoas escreverem sobre design? Então, eu passei todo mês a pedir, encomendar um texto de alguma pessoa para uma resenha sobre aquele livro também, para fazer uma circulação, né, para fomentar. Então, pagar essa pessoa para escrever, pagar os revisores, pagar todas as pessoas envolvidas para distribuir esses textos. Parte desses textos foram publicados na revista Recorte, que a revista Recorte, enfim, quem não conhece, procure conhecer, é uma revista também que é um pouco fruto também dessa experiência do Clube do Livro. Enfim, a Flora foi uma das pessoas convidadas para escrever, eu chamei ela para escrever uma resenha sobre o livro do Tischl, e aí ela achou aquilo divertido e acabou, enfim, abrindo uma revista, e, enfim, tem outros textos circulando a partir desse convite, né, e tudo mais. E aí eu vou parar por aqui, porque eu não sei se o meu tempo já não ultrapassou, mas é só porque o passo seguinte, né, da questão do clube de leitura foi justamente criar a editora, né? E aí eu posso também responder algumas perguntas de vocês, se vocês, né, algumas perguntas específicas sobre os livros e tudo mais, mas eu acho que daí, como hoje nosso objetivo era falar muito mais sobre o clube de leitura e como essas discussões ocorreram, eu fiz essa apresentação e aí espero que vocês agora também me ajudem a desenvolver esse tema, fazendo perguntas e tudo mais. Então... Ok, Tereza, eu acho que a gente pode abordar o Clube do Livro nos debates, porque a gente já tem 35 minutos, né? Então é um tempo aqui um pouco limitado. Nós vamos para a gravação, mas antes agradeço aqui, parabéns pela palestra, obrigada pela palestra, Tereza Bertinati, e nós vamos passar então para o debate. Por favor, Rafael, você pode parar a gravação?